E eu fiquei muito feliz, né, quando ela me convidou, então queria agradecer a todos pelo convite. Bom, eu vou começar aqui a compartilhar. Acho que está aparecendo já para vocês? Sim. Sim, Okay. então aqui. Bom, eu vou falar hoje um pouquinho sobre o espectro do Laplaciano de Dirichlet em faixas bidimensionais. Bom, a gente pode pensar, né, o que é uma faixa bidimensional. Qual que é um exemplo aqui na figura 1? A gente pode imaginar como algo desse tipo que aparece na figura 1, a região aqui compreendida entre essas duas curvas que eu coloquei em azul, né? Então, em regiões desse tipo, a gente vai considerar o operador Laplaciano, que é um operador diferencial, né, que tem, eu coloquei aqui a expressão, tem a expressão dada pela equação 1. A gente vai considerar esse operador, né, restrito a uma região desse tipo, né, que eu chamei de ômega. Para as funções do domínio do operador, a gente vai impor a condição de Dirichlet na fronteira, né? A gente, na verdade, precisa impor uma condição de contorno, e aqui a mais usual nesse tipo de problema é a condição de Dirichlet. E aí, considerando esse operador, o nosso objetivo é tentar caracterizar o espectro dele. Aqui, eu coloquei a definição formal, né, do operador. A gente pode definir o Laplaciano de Dirichlet como sendo o operador autoadjunto associado a essa forma quadrática que está aparecendo aqui em 2, né? Então, é a integral em ômega. Ômega é a nossa faixa da norma do gradiente, né? A forma quadrática aplicada numa função u é a integral em ômega da norma do gradiente de u ao quadrado. O domínio da forma quadrática é o espaço de Sobolev H01 de ômega. Bom, essa é a definição formal, né, do operador, mas no que eu vou falar hoje, eu vou tentar não ser tão formal. Então, eu não vou discutir questões de regularidade e nem ficar falando muito de domínio de operadores. Tá? Vou tentar fazer Alessandra, algo... clica em ocultar ali, por favor. Ah, tá bom, Nazareno. Obrigada. Nossa, nem tinha percebido. Ok, obrigada. Bom, então, aqui, para a gente relembrar, eu coloquei a definição geral, né, de espectro, já que o nosso objetivo é encontrar o espectro, caracterizar, né, o espectro do operador. Então, aqui, só para a gente relembrar, a gente tem que ter um operador linear definido num espaço de Banach complexo. A gente define o conjunto resolvente de T como o conjunto de todos os valores lambdas em C, tais que o operador resolvente de T, né, que por definição é T menos lambda identidade menos 1, né, então esse operador existe e é limitado. E aí, a partir dele, a gente define o espectro do operador, que é o complementar dele do conjunto resolvente em C. Então, o espectro de T é C menos o conjunto resolvente. E aí, para o nosso caso, já que a gente está trabalhando com o Laplaciano, né, em particular, né, pelo fato de que a gente está trabalhando num espaço de Hilbert, a gente está com um operador que é autoadjunto. Então, a gente tem alguns resultados, né, a gente consegue garantir que o espectro desse operador, né, nesse caso, ele é real, ele é um subconjunto da reta, e além disso, a gente pode decompor o espectro, como essa união que eu coloquei aqui em 3, a gente pode decompor ele em duas componentes, né, que a gente chama de espectro discreto e espectro essencial, né, a união desses dois conjuntos. Essa união é uma união disjunta. O espectro discreto, ele caracteriza o conjunto dos autovalores de multiplicidade finita do operador, e o espectro essencial, ele aqui nesse conjunto, estão os autovalores de multiplicidade infinita e os pontos de acumulação do espectro. Tá? E uma outra coisinha também, né, em particular, aqui, os pontos do espectro discreto, né, que são os autovalores de multiplicidade finita, eles são pontos isolados. Tá? E aí são informações a respeito dessas duas componentes, né, que a gente quer tentar encontrar.
uma situação que a gente tem um resultado bem conhecido, a gente sabe muito bem o que acontece, que é um caso em que a gente está trabalhando com faixas limitadas, né? Na verdade, né, de uma forma bem mais geral, quando a gente tiver com uma região limitada e considerar o Laplaciano de Dirichlet restrito àquela região, a gente tem um resultado que diz que, nesse caso, o espectro do operador, né, do Laplaciano de Dirichlet, ele é puramente discreto, né? Então não tem componente essencial. Foi informado somente por autovalores de multiplicidade finita. Então é um resultado bem geral, bem conhecido, para o caso de regiões limitadas. Então, se no nosso caso a faixa for limitada, a gente já tem aqui uma caracterização. Então, o que eu vou tentar apresentar hoje, eu vou focar mais no caso em que as faixas elas são ilimitadas. Aí, dentro dessa classe de faixas ilimitadas, eu vou apresentar alguns modelos e a gente vai discutindo, né, o que acontece com o espectro em cada situação. E o ponto principal é que a gente vai conseguir enxergar que a geometria da faixa, né, da região que a gente está trabalhando, ela vai interferir, né, no que está acontecendo ali na componente discreta e na componente essencial. Bom, então eu vou começar com um exemplo, que é o exemplo mais simples possível. Eu vou pegar uma faixa reta infinita. Então, aqui eu considerei D, né, um número positivo, e defini a região ômega como sendo R cartesiano o intervalo 0D, né, que está aparecendo aqui na figura 2. Nesse caso aqui, a gente consegue até fazer uma conta mais ou menos simples para entender como que fica o espectro. Como a gente está com uma faixa reta, a gente pode aplicar um método de separação de variáveis, e aí a gente consegue mostrar que o Laplaciano de Dirichlet nessa situação, ele pode ser identificado com o operador que está aparecendo aqui em 4. Então, é o fecho do Laplaciano unidimensional agindo na reta toda, produto tensorial com o operador identidade na parte transversal. Então, parte transversal para a gente é um intervalo de 0 até D, né, segmento de comprimento D, mais o operador identidade agindo na reta toda, produto tensorial com o Laplaciano de Dirichlet agindo na parte transversal, né, no intervalo de 0 até D. E aí, a partir dessa identificação, né, devido a essa expressão que a gente tem aqui, o espectro do operador, no final das contas, é a soma do espectro do Laplaciano na reta com o espectro do Laplaciano de Dirichlet no intervalo de 0 até D. E aí, a gente tem aqui, né, as informações de que o espectro do Laplaciano na reta, ele é puramente essencial, e é um intervalo de 0 até infinito, intervalo fechado no zero. E o espectro do Laplaciano de Dirichlet, né, no intervalo de 0 até D, ele é puramente discreto, né? A gente está com o Laplaciano de Dirichlet numa região limitada. Ele é puramente discreto e a gente consegue fazer uma continha e ainda encontrar explicitamente a cara dos autovalores, que é dado por esse conjunto que está aparecendo aqui em 5. Então, os autovalores são os pontos da forma nπ sobre d ao quadrado, né, com n percorrendo o conjunto dos números naturais. Bom, e aí, fazendo a soma desses dois conjuntos, a gente obtém o espectro do operador original. Então, aqui eu tenho o teorema 1, que diz que o espectro do Laplaciano de Dirichlet, nesse caso em que ômega é uma faixa reta infinita, ele é puramente essencial, e é o intervalo que vai de π sobre d ao quadrado até infinito, fechado, né, no π sobre d ao quadrado, né. Esse intervalo foi obtido, né, fazendo a soma desses dois conjuntos, né, dos dois espectros, e aí a gente sabe que ele é puramente essencial, né, porque nessa soma a gente obteve um intervalo. Se existisse componente discreta, né, os pontos teriam que ser isolados, né, então como a gente não tem ponto isolado aqui, o espectro é, nesse caso, puramente essencial. Né? Então, aqui já aconteceu algo diferente, né, do que acontece no caso em que a gente está com regiões limitadas. Regiões limitadas, espectro puramente discreto, numa faixa reta infinita, espectro puramente essencial.
E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui também, né? Nesse caso aqui, o ínfimo, né, do intervalo, π sobre d ao quadrado, ele é exatamente o primeiro autovalor do Laplaciano de Dirichlet na seção transversal, tá? Então, é uma observação que eu vou acabar usando ela mais tarde também. Bom, então esse é o caso em que a faixa é reta. Agora, eu vou apresentar aqui um outro tipo de faixa que a gente pode construir, que é o que a gente chama de faixas com curvatura. Então, aqui eu vou tentar dar uma ideia, né, de como que a gente faz a construção dessa classe de faixas. A gente vai partir de uma curva em R2, né? Aqui tem algumas questões de regularidade, mas eu vou tentar não comentar muito sobre isso. Então, a gente parte de uma curva em R2, né? Essa curva gama que eu coloquei aqui em azul. Em cada ponto de gama, né, a gente tem aqui o vetor normal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou considerar D também um número positivo, e um segmento, né, e o segmento de 0 até D, o intervalo de 0 até D. Eu vou considerar um segmento de comprimento D. Aí eu vou pegar esse segmento e eu vou transladar ele ao longo dessa curva, de forma que em cada ponto, esse segmento ele tem a mesma direção que o vetor normal da curva naquele ponto. Então, é algo desse tipo, né? Eu vou transladando o segmento ao longo de toda a curva, e aí eu obtenho a construção dessa faixa, que é o que a gente chama de faixa com curvatura. Então, agora o nosso objetivo é o mesmo, né? Considero o operador Laplaciano restrito a essa região, com condição de Dirichlet na fronteira, e quero entender como que fica o espectro nesse caso. Aí aqui uma anotação que eu vou precisar, né? Eu vou chamar de K de x, a curvatura de gama na posição x. E aí, para esse tipo de faixa, né, construída exatamente dessa forma, a gente tem alguns resultados. Eu coloquei aqui alguns, tá? Esses resultados que eu vou comentar agora, eles estão nesse artigo que eu coloquei aqui embaixo, de 2005. E aí, o primeiro resultado, ele diz para a gente como que fica o espectro essencial do operador nessa situação. Então, o teorema diz o seguinte, ó, se o limite de k de x vai a zero no infinito, né, quando o módulo de x tende ao infinito, então o espectro essencial é o intervalo de π sobre d ao quadrado até infinito. Tá? Então, a gente consegue a caracterização do espectro essencial. Essa condição, né, que a gente está pedindo para o limite, né, a curvatura se anula no infinito, né, geometricamente, isso quer dizer que a nossa faixa ela é assintoticamente uma faixa reta, né, no infinito. E aí, se a gente comparar esse resultado com o resultado que a gente tem para o caso de faixas retas ilimitadas, a gente vê que o espectro, a gente pode dizer que o espectro essencial ele se mantém, né? A gente tem a estabilidade do espectro essencial, né? Esse aqui é exatamente o mesmo intervalo que foi obtido no caso de faixas retas. A diferença é que lá a gente tinha garantia que o espectro é puramente essencial. Esse resultado aqui só está dizendo que se a faixa é assintoticamente uma faixa reta no infinito, a componente essencial se mantém, né? Tem a estabilidade. Bom, e sobre o espectro discreto, né? A gente também pode dizer alguma coisa sobre ele. Então, aqui, para ajudar a gente a ver o que acontece com a componente discreta, tem essa estimativa, que é dada pelo teorema 3, que diz que se a curvatura for uma função não nula, então o ínfimo do espectro do operador é estritamente menor do que π sobre d ao quadrado. Juntando essa estimativa do teorema 3, né, se a gente juntar as hipóteses do teorema 3 com a do teorema 2, a gente consegue uma situação em que existe componente discreta, né, o espectro discreto é não vazio. Então, a gente tem aqui o teorema 4. Se k é diferente de zero, e se o limite de k de x, quando o módulo de x tende ao infinito, é zero, então o espectro discreto do operador, ele é diferente do vazio. Tá? Isso porque, né, essa condição que a gente está pedindo para o limite garante que o espectro essencial começa a partir do ponto π sobre d ao quadrado.
A condição K diferente de zero está dizendo que existe espectro abaixo desse ponto. Então, se existe espectro abaixo desse ponto, só pode estar na componente discreta. Então, a gente tem que o espectro discreto não é vazio. Existe pelo menos um autovalor de multiplicidade finita para essa situação. Tá? Então, a gente pode olhar esse teorema 4 como se fosse algo que está dizendo para a gente um tipo de geometria de faixas infinitas que produz espectro discreto para o operador. Agora eu vou falar de uma outra família de faixas, e aí para essa família eu vou tentar falar com um pouquinho mais de detalhes, né, o que está acontecendo. Então, os resultados que eu vou falar agora estão nesse artigo de 2019, é um artigo bem recente. Eu vou começar aqui com o tipo de faixas que os autores consideraram. A construção aqui nessa situação, a gente vai fazer assim. Bom, eu vou considerar f, né, uma função diferenciável, uma função de RR. Aí a gente vai considerar a curva, né, que é o gráfico dessa função, que está aparecendo aqui na primeira figura. De novo, né, vou considerar D um número positivo, vou considerar um segmento de comprimento D. Esse segmento também vai transladar ao longo da curva em azul, né, que é o gráfico da função f. Só que a diferença aqui é que esse segmento, a regra ele translada ao longo dessa curva, de forma que em cada ponto, ele é sempre paralelo ao eixo y. Tá? Então, a diferença dessa situação para a situação anterior é que, na situação anterior, né, de faixas com curvatura, o segmento translada ao longo da curva, tal que em cada ponto ele fica na direção do vetor normal da curva naquele ponto. E nessa situação, né, o segmento translada ao longo da curva, de forma que em cada ponto, né, o segmento é sempre, todos eles são paralelos a uma direção fixa, né, que é o eixo, a direção do eixo y. E aí a gente obtém uma região desse tipo, né, que aparece na figura 6. Esse tipo, essa construção especial, os autores chamam de tiered strips. Eu não sei qual seria o termo correto em português para chamar essas faixinhas, então eu acabei deixando em inglês mesmo. Tá? Então eles acabam chamando de tiered strips. E aí a parametrização, né, para esse conjunto ômega é dado aqui por 6. Bom, o problema, né, novamente é o mesmo. A gente vai considerar o Laplaciano restrito a faixas desse tipo, com condição de Dirichlet na fronteira, tentar caracterizar o espectro e sempre tentando entender como que a geometria, né, da região afeta o comportamento do espectro. Aí aqui eu vou listar alguns resultados que os autores conseguiram. Então, o primeiro resultado deles, coloquei aqui como teorema 5, é um resultado que caracteriza como que fica o espectro essencial do operador nessa situação. Então, aqui, para começar, eles assumem essa hipótese que está aqui em 7, que o limite de f' de x, quando o módulo de x tende ao infinito, é igual a beta. Então, lembrando que f é a função, né, que originou a nossa curva, em que o segmento translada ao longo dela. Esse beta pode ser um número real, mas eles também permitem a possibilidade de que beta é mais ou menos infinito. Essa condição, geometricamente, né, ela está dizendo, de novo, né, muito parecido com o caso de faixas com curvatura, está dizendo que a faixa ela se comporta como uma faixa reta no infinito, né? Ela é assistoticamente uma faixa reta no infinito, se a gente pensar o caso em que beta é um número real. Faz sentido pedir uma condição desse tipo, né? É natural, na verdade, pedir uma condição desse tipo, que as nossas faixas sejam assistoticamente retas no infinito, porque um problema interessante é partir de uma faixa reta que tem um espectro puramente essencial e fazer perturbações locais nessa faixa, entre aspas, locais na faixa, né? E ver como que essas perturbações interferem na existência ou não de autovalores
discretos, tá? Então, acaba sendo uma condição natural pedir que as faixas sejam assintoticamente retas no infinito. E aí, com essa condição, os autores mostraram que o espectro essencial do operador de Dirichlet para esse tipo de faixa é o intervalo de E1 de beta até infinito, em que E1 de beta é exatamente esse valor que está aparecendo aqui, né? 1 mais beta ao quadrado vezes o π sobre d ao quadrado. No caso em que o beta é mais ou menos infinito, né? No caso em que esse limite aqui é mais ou menos infinito, então fica, né, eles dizem que fica subentendido aqui que o espectro essencial é vazio, né? Então, se o espectro essencial é vazio, a gente vai ter uma situação em que o espectro do operador é puramente discreto, formado apenas por autovalores discretos. Bom, esse teorema aqui, eu vou comentar mais ou menos a ideia dele, né? Que pelo menos a parte geométrica, e tentar fazer uma comparação, né, com o caso da faixa reta. A demonstração é dividida em 3 partes, então eu vou começar aqui. Parte 1 da demonstração, eu vou considerar o caso em que beta é real, mas ainda uma situação mais particular ainda. Eu vou supor que f' de x é a função constante igual a beta, né? F' de x é igual a beta para todo x. Nesse caso em que f' é constante, então, né, se a gente pensar como que ficaria a nossa faixa ômega nesse caso, então quer dizer que o gráfico da função f é uma reta. E aí, quando a gente fizer a construção da faixa, né, seguindo a regra que a gente tem, os segmentos transladam sempre de forma que eles fiquem paralelos ao eixo y, a gente obtém uma faixa, como está aparecendo aqui na figura 6. Bom, então a gente tem que estudar o espectro do operador nessa situação. Quando a gente olha para essa região, o que a gente vê, na verdade, é que essa condição ela gerou uma faixa reta infinita. Né? E no caso de uma faixa reta infinita, a gente já sabe o que acontece, né? É só a gente usar o que a gente sabe lá da primeira situação que eu comentei. A gente sabe que o espectro ele é puramente essencial e é um intervalo que começa a partir do primeiro autovalor do problema na seção transversal. Então, eu só preciso enxergar aqui direitinho quem que é a minha seção transversal, né? Na verdade, aqui não é exatamente o segmento 0D, né? A seção transversal para a gente, nesse caso, é o segmento de comprimento D sobre raiz quadrada de 1 mais beta ao quadrado. Então, né, juntando todas essas informações, com a primeira situação que eu comentei, o espectro é puramente essencial, vai começar a partir do primeiro autovalor, do Laplaciano de Dirichlet, no intervalo de 0 até d sobre raiz quadrada de 1 mais beta ao quadrado, que é exatamente o E1 de beta, né? O 1 mais beta ao quadrado vezes π sobre d ao quadrado. Então, nesse caso aqui, a gente já sabe o que acontece. A parte 2 do teorema já seria considerar o caso mais geral, ainda considerando que beta é um número real, né? O limite ali existe e é um número real. Eu omiti aqui a parte da demonstração, porque essa demonstração ela é bastante técnica, então vou acabar pulando, mas o que dá para a gente fazer nessa situação é mostrar que, já que a faixa é assintoticamente uma faixa reta no infinito, a gente consegue garantir a estabilidade do espectro essencial, né? Comparando com o caso da parte 1. Então, o espectro essencial, nesse caso, é também um intervalo de 1 de beta até mais infinito. Né? Só que aí, nessa situação, eu não sei o que acontece com a componente discreta. E aí, a terceira parte da demonstração já seria o caso em que o beta é mais ou menos infinito. Então, aqui eu tentei fazer um exemplo, né, de uma situação que isso acontece, né, dar uma ideia geométrica. Então, considerei aqui uma função cujo gráfico, né, a gente tem essa propriedade, né, de que o limite de f' de x, quando o módulo de x vai para o infinito, esse limite dá mais ou menos infinito.
Aí a gente faz a construção da nossa faixa, né, fazendo a translação do segmento ao longo da curva, e aí a gente obtém uma região, né, do tipo que está aparecendo aqui na segunda figura. O que acontece geometricamente é que a gente pode ver, né, que no infinito, quando o módulo de x vai para o infinito, a nossa faixa ela vai ficando mais estreita, né? Então tem essa característica. E aí a ideia principal, também omiti todas as contas porque é bastante técnico, mas a ideia principal, né, desse caso é mostrar que a gente tem que vale o limite que está aparecendo ali em 9, né, o limsup da norma de xy, quando isso vai para o infinito, né, da medida de Lebesgue da bola de raio 1 e centro em xy, interseção com a nossa região ômega, esse limite existe igual a zero, e mostrar que se o limite que está aparecendo aqui em 9 acontece, isso implica que a imersão, né, do espaço de Sobolev H01 de ômega em L2, ela é uma aplicação compacta, e aí isso garante que o espectro do operador é puramente discreto, e aí, consequentemente, o espectro essencial do operador é vazio. Tá? Então, aqui eu omiti todas as contas, mas a ideia principal é essa. Para a gente tentar se convencer, pelo menos geometricamente, que isso é verdade, se a gente voltar aqui, né, olhar para a nossa região ômega, que está ali na figura 2, ela tem essa propriedade de que ela vai ficando mais fina nos infinitos, né? Quando o módulo de x vai para infinito. Então, ela vai ficando mais fina, mais estreita. Então, grosseiramente falando, a gente poderia pensar assim, essa nossa região, ela é quase uma região limitada, né? Ela não é limitada, mas ela é quase limitada porque ela está ficando muito estreita nos infinitos. Então, e no caso de regiões limitadas, a gente sabe que o espectro do operador é puramente discreto. Tá? Então, pelo menos geometricamente, a gente se convence de que isso é verdade. Bom, então a gente tem esse teorema, né, que caracterizou para a gente como que fica o espectro essencial. E agora eu vou apresentar alguns resultados também, né, dos mesmos autores, que ajudam a gente a entender pelo menos um pouquinho do que acontece com o espectro discreto e mostra para a gente algumas situações em que a gente consegue garantir a existência de espectro discreto, né? Pelo menos um alto valor de multiplicidade finita. Então, aqui para começar, a gente tem o teorema 6, né? Então, uma hipótese de que f' ao quadrado menos beta ao quadrado é uma função integrável. E aí, a condição que está em 10, né? Se a integral de f' ao quadrado menos beta ao quadrado, essa integral, né, em toda reta, for estritamente menor do que zero, a gente consegue garantir que o ínfimo do espectro do operador é estritamente menor do que E1 de beta. Esse teorema eu também vou tentar dar pelo menos uma ideia da demonstração, e aí depois eu comento como que ele pode ajudar a gente, né, para garantir que existe espectro discreto. Então, aqui, ó, a ideia geral da demonstração é encontrar uma função não nula no domínio do operador, de forma que a gente tenha uma desigualdade como aparece ali em 11, né? O produto interno entre o Laplaciano dessa função com a própria função sobre a norma da função ao quadrado é estritamente menor do que E1 de beta. Se a gente encontra uma função com essa característica, aí a gente pede ajuda para o princípio minimax, né? Que diz que o ínfimo do espectro ele é tomado em quocientes desse tipo, mas se eu encontrei pelo menos uma função que satisfaz essa desigualdade, o ínfimo do espectro com certeza vai ser estritamente menor do que E1 de beta. Então, essa é a ideia geral. Para a gente conseguir essa função, né, que satisfaz essa propriedade. Então, a ideia é construir uma sequência Psiene, que está no domínio do operador, que satisfaz esse limite que está aparecendo logo aqui embaixo, né? Essa diferença que eu coloquei aqui, então, é o mesmo quociente, só que aplicado em Psiene, menos E1 de beta. A gente constrói essa sequência, satisfazendo que quando n vai para o infinito,
essa diferença converge para π sobre d ao quadrado, a integral em R de f' ao quadrado menos beta ao quadrado. Aí, nesse passo, a gente usa a nossa hipótese, né? Então, dá para ver explicitamente onde que a gente usa ela. Desde que essa integral aqui é estritamente menor do que zero, basta a gente considerar uma psi com n suficientemente grande que a gente vai ter a desigualdade que está aparecendo aqui em números. Então, essa é a ideia geral também. Bom, mas aí a gente pode fazer o que com esse resultado? A gente pode juntar as hipóteses dele com as hipóteses do teorema 5, né, que dizia para a gente o que acontecia com o espectro existencial, e aí a gente consegue uma situação em que tem espectro discreto. Então, aqui a gente juntou todas as hipóteses. Aqui, uma coisa, aqui o beta tem que ser real nesse resultado. Teorema 6, né, que a gente consegue uma estimativa para o ínfimo, o beta tem que ser real, né? O caso que beta é igual a mais ou menos infinito, a gente já resolveu, né? O espectro é puramente discreto. Então, aqui, juntando todas as hipóteses, se beta é real, f' ao quadrado menos beta ao quadrado é integrável. Se o limite de f' de x, quando o módulo de x vai para o infinito, é igual a beta, e se a integral em R de f' ao quadrado menos beta ao quadrado é menor do que zero, a gente consegue garantir que o espectro discreto é não vazio. Isso porque a condição que aparece ali para o limite garante que o espectro essencial começa a partir de E1 de beta, né? É o intervalo E1 de beta até infinito. A condição ali da integral está dizendo que existe espectro abaixo desse valor. Então, se existe espectro abaixo desse valor, que é o ínfimo do espectro essencial, então não tem como, ele tem que fazer parte da componente discreta. Então, é um tipo de situação, né, em que a gente tem existência de autovalores discretos. Geometricamente, não sei dizer o que essa condição está dizendo. Tá? Não existe uma caracterização geral. Essa condição está dizendo que a faixa é geometricamente assim. Então, eu não consegui uma caracterização geral para isso. E os autores também acabam não comentando. Então, isso eu vou ficar devendo. Mas é um tipo de geometria que a gente tem garantia de espectro discreto. E aí agora a gente vai só para um outro resultado, né? Porque a gente viu que, né, essa condição da integral, se ela for menor do que zero, ela é uma condição suficiente para ter espectro discreto. Por outro lado, ela não é uma condição necessária. E aí também tem um outro resultado dos autores, né? Que aí eles mostram um resultado que diz, bom, de novo, né? Se f' ao quadrado menos beta ao quadrado é integrável. E agora, se a integral de f' ao quadrado menos beta ao quadrado for igual a zero, né, e ainda tem mais duas hipóteses, né, f' não constante e f duas linhas pertencentes, e f duas linhas pertencentes a I2 log de R, então a gente consegue também uma estimativa dizendo que o ínfimo do espectro é estritamente menor do que E1 de beta. Tá? Então essa condição em 12 também é uma outra hipótese que a gente pode usar para tentar produzir autovalores discretos. A ideia da demonstração desse teorema, eu coloquei aqui, é muito parecida com a demonstração do teorema anterior. De novo, a ideia é tentar encontrar uma função nula no domínio do operador, né, satisfazendo a desigualdade que está aqui em 13, para a gente poder aplicar o princípio minimax e garantir que o ínfimo do espectro é estritamente menor do que 1 de beta. O que é feito é que a gente aproveita a mesma sequência que foi construída no outro caso, faz uma perturbação na sequência, e aí a gente consegue um limite do tipo 15, que é muito parecido com... Né, a ideia é muito parecida com a demonstração do outro teorema. O problema que acontece aqui é que lá a gente conseguia ver explicitamente que o limite dependia da integral, né? E aqui, pelo fato da demonstração ser ainda mais técnica do que a outra, eu não consegui resumir, né, a demonstração de forma que a gente conseguisse ver explicitamente onde que é usado o fato de que a integral se anula
para mostrar que esse limite é menor do que zero, tá? Então, mas a ideia é muito parecida. Então, eu também vou terminar por aqui para não ficar falando muito de coisas técnicas. Bom, e aí, de novo, né? Juntando esse resultado com aquele resultado que a gente tem do espectro discreto, do espectro essencial, a gente consegue, né, uma outra situação que produz espectro discreto. Então, aqui juntei todas as hipóteses também, né? Em especial, a gente pede ali a condição para o limite, né? Que a faixa é sintoticamente uma faixa reta no infinito. Então, isso garante que o espectro essencial começa a partir de E1 de beta. E também a gente adiciona a hipótese que a integral de f' ao quadrado menos beta ao quadrado é igual a zero. Isso garante que o ínfimo do espectro é menor do que E1 de beta. Então, com isso, a gente consegue garantir também a existência de espectro discreto. Tá? Então, nesse caso, a gente tem duas situações. E aí, só para a gente tentar fazer uma análise, né, juntando todos esses resultados, eu vou fazer uma discussão, né, que é uma discussão que os autores fazem no artigo também. Eu vou definir essa função epsilon de x, né, que é a diferença f' de x menos beta. E então, f' ao quadrado menos beta, em termos de epsilon, fica epsilon ao quadrado mais 2 vezes beta vezes epsilon. Aí, a gente sabe que essas duas condições aqui em 17, né, quando a gente olha a integral de f' ao quadrado menos beta ao quadrado, né, se a integral for menor do que zero ou se a integral for igual a zero, a gente sabe que essas duas situações podem criar autovalores discretos para o operador. Para a gente ter essas duas condições, então, se a gente olhar para a expressão que está em 16, então, com certeza, não pode ocorrer que beta vezes epsilon seja maior ou igual a zero, né? Porque senão a gente não vai conseguir nenhuma das condições em 17. E aí, os autores, eles acabam usando essa terminologia, né? Então, eles dizem que o caso em que beta vezes epsilon é menor do que zero, a gente está numa situação, numa região que é do tipo atrativa. Atrativa que produz autovalores discretos. Se beta vezes epsilon é maior ou igual a zero, então eles chamam o problema de problema repulsivo. Repulsivo no sentido de que não produz autovalores discretos, né? Só que para ficar claro mesmo, então, o que acontece se o beta vezes epsilon é maior ou igual a zero? Será que realmente não existe autovalor discreto nessa situação? Aí eles continuam a discussão e aí eles apresentam esse resultado, que é o Teorema 10, né? Eles mostram uma situação em que a gente tem uma geometria, uma função f, em que beta vezes epsilon é maior do que zero, né? Então, a integral aqui seria maior do que zero. A função que eles pegam é uma função de forma que f' de x seja igual a beta, mais uma função epsilon de x, né, beta real, epsilon uma função em L infinito log de R, e aí, se beta vezes epsilon é maior ou igual a zero e epsilon é uma função não trivial, eles conseguem garantir que existe uma constante C, tal que vale a desigualdade em 18. É uma desigualdade no sentido de formas quadráticas, né? A diferença entre o Laplaciano e o E1 de beta é maior ou igual a C sobre 1 mais x ao quadrado. É uma desigualdade do tipo hard que eles encontram para o operador. E aí, de novo, né, juntando as hipóteses do Teorema 10 com a hipótese de que a faixa é uma faixa, ela é assintoticamente reta no infinito, a gente consegue garantir que nessa situação o espectro do operador ele é puramente essencial e é o intervalo de E1 de beta até infinito. Né? Isso porque a condição de que a faixa é assintoticamente reta no infinito garante que o espectro essencial é um intervalo de E1 de beta até infinito. A desigualdade que está aparecendo aqui em 18 garante que o espectro está sempre acima do ponto E1 de beta. Então, não tem como existir componente discreta nessa situação.
Então, nesse caso aqui, realmente, né, é uma situação em que o beta epsilon é maior ou igual a zero e não tem autovalores discretos, e aí faz sentido a terminologia deles, quer dizer que esse caso é um tipo de região repulsiva, desculpa. Bom, então, isso aqui é um resuminho, né, do que eu queria mostrar. No geral, era mais mostrar que quando a gente está trabalhando com Laplaciano de Dirichlet em faixinhas infinitas, né, o espectro muda de acordo com a geometria da região, né? A gente não tem um resultado geral que caracterize o espectro nessa situação. E um dos maiores problemas é a gente tentar realmente encontrar tipos de geometria que produzem autovalores discretos, né? Então, coloquei pelo menos esses exemplos. E aí, só para terminar, vou comentar uma possível generalização, né, que a gente poderia pensar, porque o que a gente viu aqui é para faixinhas bidimensionais. Né? E a gente poderia considerar esse problema em R3. Né? Então, seriam tubinhos em R3. Então, aqui, o que eu fiz foi, né, considerei uma curva em R3, essa curva em vermelho. Aí eu peguei uma região S, então vamos pensar que essa é uma região que está em R2, uma região bem bonitinha, tá? Pode ser um disco, né? Pode ser meio tortinha, não tem problema. Aí a gente vai pegar essa região S e vai transladar ela ao longo dessa curva. E eu vou pedir a mesma regra que os autores desse último artigo que eu comentei pediram. Eu vou pedir que essa região ela translada, mas ela sempre fica paralela ao plano aqui gerado por E2 e por E3. Então, eu vou conseguir um tubinho. Então, é um tubinho desse tipo aqui, mais ou menos, né? E aí eu posso considerar o operador Laplaciano restrito, né, a esse tubinho, coloco a condição de Dirichlet e tento entender como que a geometria dessa região afeta o comportamento do espectro. Então, é uma situação que eu estou estudando agora, né? Consegui alguns resultados a respeito da existência de autovalores discretos, mostrar que a existência deles depende do comportamento dessa curva, depende da forma aqui dessa região S, do comportamento da curva no infinito, mas é algo que ainda tem bastante coisa a ser feito e ainda estou trabalhando bastante nessa situação. Então, mas hoje eu queria mesmo comentar o que acontece no caso bidimensional. Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Aqui são as referências, tem várias referências, eu acabei colocando só algumas. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Alessandra.